Já vamos começar, então. Vou me desconfortar de novo. Negócio de E você lembra? Falei, caiu água nele. Trocar dela. E a gente desde o curso tá bom, ok. Tá bom. Então vamos começar. Acho que a gente pode pensar também que a estrutura não precisa ser toda essa formal, assim, de sentar, ficar na frente e tal. A ideia é depois a gente ir estruturando o grupo de acordo com a dinâmica que a gente for construindo. Mas, como é um horário de almoço, eu acho que eu vou tentar sempre dar 5 minutos no máximo de tolerância, vamos dizer assim, para a gente não sair muito tarde e vocês também não estarem muito na forma. No final, eu sei que a gente vai perdendo um pouco a atenção, né, nesse horário do almoço. Mas eu queria agradecer todo mundo aqui ter se interessado, é um prazer, né? Tem algumas figuras conhecidas aqui, pessoas novas também. E o grupo de estudos, a ideia justamente nesse momento vai ser apresentar para vocês o que é a ideia do grupo de estudo, o objetivo. Vocês tiveram a oportunidade de receber um convite, um documento, um PDF, que tinha uma inscrição geral já. Eu não vou passar por esse PDF, caso alguém tenha alguma dúvida, queira trabalhar em si, mas a ideia hoje é passar muito sobre o que motivou a nossa perspectiva, a minha e da Jéssica, para construir esse grupo de estudo nesse primeiro semestre, tá? de 2024. O título ele já é autoexplicativo, então, psicometria computacional, integrando inteligência artificial e psicometria. Tá? Antes da gente entrar efetivamente e detalhar um pouco mais, a agenda hoje será, então, realizar uma apresentação geral. Nós tivemos uma inscrição bastante interessante no OSF, que é a plataforma que a gente está utilizando para centralizar. Tinha, acho que, 17 pessoas hoje. Foi mais 15, 16 pessoas, teve mais uma inscrição hoje. Então, a ideia de gravar é justamente para disponibilizar mais primeiro encontro. As pessoas que, porventura, não puderam estar aqui hoje, elas já têm acesso a essa explicação. E o plano é que no futuro, agora que a gente conseguiu operar adequadamente aqui o robô, é que nós tenhamos a transmissão, né, a gravação com a transmissão ao vivo. Então, o Matheus, por exemplo, ele vai precisar se ausentar nos próximos meses. Ele vai fazer um estado de sanduíche agora, viajando, e porventura quem não puder vir um dia ou tiver, às vezes, em uma outra localidade, poder acompanhar e não perder o grupo de estudo. Tá? Então, a gente vai fazer uma apresentação geral, minha e da Jéssica. A gente queria que vocês se apresentem com aqueles elementos de nome, curso, motivação e expectativa, falar dos propósitos, falar um pouquinho da plataforma SF, que já foi a primeira atividade que nós tivemos aqui. E aí vocês vão entender como assim foi a atividade, antes de começar a participar, e caracterizar de maneira geral o campo da psicometria computacional. Hoje nós não vamos entrar nos artigos que são dessas duas aulas, tá bom? No caso, é uma dissertação de um artigo, justamente porque é o primeiro encontro. E aí, dentro da explicação do curso, eu explico como que é a dinâmica que a gente imaginou, tá? Mas eu quero que vocês entendam que esse curso, ele está em construção. Então, hoje é o primeiro para mim, vocês, para todo mundo. Então, extremamente curso nesse grupo, na verdade, de estudos. Então, o que a gente imaginou aqui não está escrito em pedra. Se porventura o grupo for construindo uma dinâmica diferente, for esforçando, quiser trazer outras referências, a perspectiva de adotar uma centraliza essa comunicação também é para facilitar as interações, né, para criar fóruns, enfim, discussão, coisas assim, mas aqui mesmo, essa própria dinâmica. Então, a gente, vamos sentar de uma maneira diferente, vamos organizar a sala de uma maneira diferente, fazer a transmissão, ela também vai acontecer. Quer se apresentar, gente? Sim. Então, vou começar, o meu nome é Alexandre Serra, eu sou recém-contratado aqui, né, como professor no programa de pós-graduação, e sou doutor em avaliação psicológica, em desenvolção de instrumentos,
fiz pós-doutorado aqui em instituição, dentro de ciência de desenvolvimento humano, agora é o nome do curso. Tá? E tenho uma história, uma trajetória que congrega experiências em avaliação de políticas públicas, tanto de saúde e educação. Tive experiência em editoras, trabalhei em editoras em grupos multinacionais, isso, tem uma startup chamada Mechatronic, vamos lá, bem-vindo, à vontade. E tem uma startup chamada Mechatronic, que trabalha com tecnologia. Nos últimos 5 anos, né, quase, ela norteou as ações que eu tive, os aprendizados que eu tive nessa startup, de dar muitos interesses de pesquisa. Então, no âmbito da pesquisa, eu tenho uma especialidade maior em métodos e metodologias, principalmente aplicação em análise específica de dados, né, com ênfase na parte psicométrica, e tem alguns testes lançados, já fiz de alguns testes, as testes também no mercado, intervenções, então tenho bastante experiência, não só no campo de vista do ponto de vista acadêmico, mas também de mercado. E isso daqui vai nortear um pouco também a minha prática e minha perspectiva, espero, né, dentro do grupo, de congregar toda a parte de busca de evidências, de você ter protocolos bem definidos, de ter um rigor metodológico científico, né, para a produção de evidências sobre ferramentas, intervenções práticas que vão ser levadas no campo da atuação, mas mirar que isso não se esgote ou não se perca no mundo acadêmico. Então, essa é uma perspectiva que eu sempre tive, de tentar levar isso para impactar efetivamente na sociedade. E a gente sabe que muitas das produções que elas acontecem, né, não é uma questão de importância. Oi, com vontade, pode entrar. Isso, livro de estudos. Você tá ainda? Com vontade. A gente está começando aqui ainda no do dia. E aí, então, na academia, né, muito das pesquisas, do que é gerado na academia, ele traz para o campo um aspecto de inovação muito importante, um aspecto de impacto, isso está escrito nas nossas teses e dissertações, só que muitas vezes a gente esquece, ou a gente não tem condições de levar adiante para que tudo que foi descrito no papel se transforme em ações na realidade. Né? Então, muitas vezes a gente tem um efeito local ali, durante o exercício da pesquisa, mas na faculdade não explora. Então, qualquer que seja o nível, seja graduação, pós-graduação, pós-doutorado, a interação do indivíduo, né, nós alunos, enquanto alunos, com a universidade é transitória. O que a gente pensa e como que a gente faz para tornar isso perene? Como que a gente faz para que esse impacto ele depois possa produzir, possa ser modificado, né, transformado, novos aprendizados possam ser incorporados nesses produtos e efetivamente a gente consiga transformar a sociedade. Então, são questões que eu quero trazer permeado aqui, que dizem, ou pelo menos eu me identifico muito e tento responder, às vezes com sucesso e às vezes com sucesso. Tá? No geral, sou eu. Tenho vontade de você apresentar. Olá, pessoal, eu sou a Jéssica. Eu sou a Jéssica, também sou recém-contratada no programa. Eu sou farmacêutica de formação, fiz doutorado em epidemiologia, na saúde coletiva, mais com foco em epidemiologia. Então, eu sou mais epidemiologista, sempre necessariamente. Os estudos, né, recentes focam no desenvolvimento infantil e no impacto do entorno em contexto familiar no desenvolvimento infantil. Também o que é? Eu atuo assim, mais ou menos. Assim, a minha tese de doutorado, ela examinou o impacto da saúde mental materna no desenvolvimento da criança ao longo da infância e da adolescência, mas eu também fiz alguns estudos do impacto da Covid, sobre a saúde mental do adolescente, o impacto de práticas parentais negativas, enfim. Então, todo um contexto familiar no desenvolvimento da criança. Também fiz alguns estudos em análise de políticas públicas, o impacto do programa Bolsa Família sobre alguns desfechos de capital humano dos adolescentes, e também tem alguns estudos em segurança pública, né? E, então, mais voltado para essa área de epidemiologia. Aí, o que eu estou fazendo no grupo, não sei, o especialista é ele.
Eu tô aqui para aprender junto com vocês, então achei super legal. O Alexandre me convidou, falou: ah, eu estou pensando em fazer topo. Queria estar sentada desse lado, ele não deixou, eu estou desse lado, então, mas, enfim, estou no mesmo barco, não sei muita coisa também. Todos juntos e misturados. Todos juntos misturados. Vamos aprender. E é isso, gente. Beijo também. Tem os campos lá de avaliação, de políticas públicas e tal, a Jéssica vai contribuir muito, então pode ter certeza que a gente vai estudar muito o seu conteúdo de uma maneira bem, assim, extensiva. Por mais que tenha algumas pessoas que eu falei anteriormente, que eu particularmente conheço, algumas pessoas que me conhecem, também pessoas com cursos novos, eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação, né, do que motivou vocês, e aí pode ser motivações pessoais, motivações do trabalho, da aplicação, as expectativas que vocês têm com o grupo de estudos, para que a gente também possa coletar essas informações e ver o que efetivamente a gente vai conseguir tratar nesse momento e não vai conseguir tratar. Bom, alguém se voluntaria para começar? Alguém se voluntaria? Posso começar? Pode, Felipe. Meu nome é Fernando, me conhece. Eu estou terminando o mestrado agora, sou orientadora do projeto Ecológico. E eu basicamente estudo viés racial no julgamento penal, eu quero entender se as pessoas têm algum tipo de viés racial influencia para uma causa julgar pessoas pretas e pretas. Isso tudo com eletroencefalografia. E basicamente eu vim para cá para aprender. Eu não tenho nenhuma expectativa muito fixa. Só achei muito interessante o assunto. Enfim, eu acho que pode ser que seja muito, muito legal ter uma noção disso para conseguir aplicar em projetos futuros. Desculpa, viés racial Do julgamento moral. Alguém mais? Deixa eu pegar o rápido, né, que a gente tá junto praticamente em todo lugar. Eu também sou do grupo do professor Paulo, meu nome é Letícia. O meu projeto é sobre violência de gênero, também curso de cenografia, agora no doutorado, né? Então, basicamente, o que a gente vai estudar é se existe algum componente automático que influencia uma resposta de passar um pano do nosso amigo do agressor. Gosto de evidências para discutir. Todo mundo Pois é, então. A minha expectativa é bem parecida, então eu conheço os temas, né? A gente é meio distante da psicometria em si, no laboratório, acho que vai ser legal se aproximar, para sair um pouco do que a gente estuda, conhecer temas novos e tal. Ela está falando para que talvez a gente veja algo aqui sobre análise fatorial, etc., que seria interessante para as análises depois. Né? Legal. Esse aqui? Não. Só para a gente poder deixar assim. Eu sou a Camila, sou aluna de doutorado aqui do programa, sou orientanda da professora Osório. Meu projeto são fatores de risco sociodemográficos e relacionais para o desenvolvimento socioemocional infantil. Acho até que tem um pouco de ligação com o doutorado da professora Jéssica. E eu acho que eu comecei um pouco com as iniciações científicas, apesar de na época ser muito imatura academicamente para perceber, mas eu comecei com a psicometria, ajudando outros doutorandos na validação de instrumentos, na época no grupo da professora Alessandra, e fiz também a disciplina da professora Natália, ela ofereceu uns semestres anteriores de psicometria, então foi bem legal ver um pouco, né, a gente passou por alguns conceitos. E estamos no projeto também de validar agora no meu doutorado os instrumentos que a gente usa. E eu achei muito legal essa interface também, né, com a tecnologia e tal, essas análises estatísticas, eu acho que vai ser um ponto muito interessante, particularmente, eu acho que diria que eu tô, assim, seria mais novo para mim essa parte. Assim. Acho que é outra coisa. Ele quer continuar? Eu sou a Thaís, eu estou no segundo semestre do mestrado, e aí eu tenho dificuldade assim, em desenvolver o projeto. Aí eu estou até fazendo uma aula com a Natália, de psicometria. Eu achei legal o grupo de vocês, até porque junto um pouco com a tecnologia, né? E aí eu achei que poderia me ajudar também a pensar mais no projeto, que a minha orientadora é a Cristiane. A gente está... tem um aplicativo para estimular funções
executivas, e aí em crianças com transtorno do desenvolvimento. E aí, para aplicar isso agora, eu acho que poderia me ajudar a pensar na estrutura do projeto. Assim. Para cá. Perfeito. Eu sou a Fernanda, eu sou aluna de psicologia, site livre. Eu trabalho com People Analytics na rede, então eu estou, enfim, querendo descobrir cada vez mais esse mundo de tecnologia que eu gosto bastante. Agora a gente está fazendo um projeto de análise de assessments aplicados nos livros. Tá? Então, a gente fez toda a documentação, fazer uma análise estatística desses resultados. E eu estou com esse desafio de tentar criar um modelo preditivo a partir disso. Então, acho que essa foi uma das minhas motivações para entrar no grupo, que acho que casa bastante com o que eu venho fazendo e A Carolina, estou no segundo ano do mestrado, sou aluna da professora Sandra. É um projeto, um programa de intervenção de leitura competente. A gente está validando esse programa agora, no que foi pela Sufética, doutorado. Eu participo também do grupo de pesquisa da professora Maria Cristina. E entrei aqui como aluna voluntária participando tanto do grupo da Maria Cristina como do grupo da Ale, né, como voluntários. E aí fui observando algumas coisas, me interessando por algumas coisas. E eu tenho muito interesse na área de psicometria para estudos futuros mesmo, como possível doutorado. E porque a minha orientadora adora construir teste. Né? Então, a gente tem que olhar para isso e ir se especializando, né? Que eu não sei o que vem mais para frente aí. Perfeito. Matheus, sou aluno de mestrado do professor Irineu. O último projeto é analisar estratégias cognitivas numa tarefa ecológica, colocando o participante numa situação do mundo real para avaliar funções executivas. E a gente está tentando aplicar algumas técnicas de machine learning nas análises dos dados. Eu acho que, além de ser a psicometria e a machine learning, inteligência artificial, é algo que eu gosto bastante, me interessa. Tentando aplicar no mestrado e estou vendo que não sei nada e eu preciso de mas é isso, durante uma graduação eu tive contato com a psicometria, meu IC foi uma construção de um instrumento e meu TCC foi a validação desse instrumento. Além disso, estagiei na método TIB, auxiliando com análises psicométricas, então é algo que eu tenho bastante interesse. Só um detalhe importante, seu projeto tem eye tracking. Tem eye tracking. Claro. Pequeno detalhe. Meu nome é Amanda. Eu terminei o meu mestrado aí. Eu falei de 2020, né? Do início. Então, 2020, meu orientador foi o professor Eliseu, meu orientador foi o Lê. E eu trabalhei bastante com desenvolvimento de teste, validação, normatização, mas também eu realizei um estudo longitudinal para identificar habilidades de funções executivas, leitura e escrita, a relação entre eles, nos primeiros 3 anos do ensino fundamental. Então, acompanhei essas crianças nos primeiros 3 anos do ensino fundamental. Já começa aí que, assim, a análise estatística de estudo longitudinal foi bem difícil, ela me levou bastante nisso, então comecei a ter um pouco mais de interesse nesse lugar que está um pouco meio perdida também. Mas eu gosto muito da área de psicometria, trabalho muito na minha carreira, mas também trabalho na método cognitivo em diferentes projetos, então me interessa muito. E essa área, com a vinculação com computacional, eu acho que é o futuro. Então, hoje a gente centraliza, eu vou ficar fazendo um testezinho. Então, estou aqui para atualizar e compreender e tentar correr atrás aí dessa lá. E a Amanda também é neuropsicóloga, então ela atua na... Eu trabalho em alguma... Sou professora da pós-graduação na assistência em psicopedagogia e neurociência aplicada à educação e aprendizagem.
Eu tenho uma clínica, então eu trabalho com psicoterapia para público infantil e juvenil e avaliação neuropsicológica, adentrando novamente na área de adultos. E método cognitivo, é isso. Querendo entrar no doutorado agora no meio do ano, se Deus quiser, com a lei como orientador. Isso aí. Tá no doutorado primeiro. Vamos. Você chegou agora, a gente está se apresentando. Sou no geral. A gente está gravando, tá? Para depois disponibilizar no grupo. Se você quiser se apresentar também. Tá bom, sou a Maria Clara, eu sou da graduação, estou no 7º semestre. E vocês estão falando na apresentação já? Não, sem problema. Assim, o que motivou, o que tem de interesse, o que motivou, se tem uma aplicação, por exemplo, no Estado? Tá. Eu gosto muito dessa área, tipo, eu sempre gostei de tecnologia, assim, tipo, uma coisa que eu estava precisando nem fazer, de fazer psicologia, na área mais de tecnologia. E me interessa muito nessa parte de neuro. Eu faço um estágio agora no Hospital das Clínicas, nessa área mais de neuroavaliação neuropsicológica. E eu também estou nessa área de pesquisa, fiz uma iniciação científica que acabei semestre passado, e agora eu estou fazendo outro pelo HC, eu vou começar. E é nessa área também bem de psicometria, eu vou validar um instrumento. Também nessa área, então achei que é muito bom proveito para participar daqui. Você está fazendo onde lá? É no ProAmit. Eu estou fazendo um projeto BPQ, mas não é com o pessoal, apesar de ser o pessoal que está trabalha mais com criança, né, o pessoal da BDI, vai ser com adultos que vão no Covid, então, de reabilitação. A gente vai rodar, começou a pesquisa, a gente está desenvolvendo uma extensão de um game que eu tenho para funções executivas, mas agora para o adulto e idoso. Nós já estamos vindo com o professor Orestes, da psiquiatria, que está orientando a aluna que está vinculada a esse projeto, no edital que eles ganhou. Mas legal, bem-vindo. Então, seguindo, né, para a gente tentar definir alguns conceitos ou conceitos. Nós temos duas alunas de graduação, né? A Fernanda, bastante, acho que os doutorados novos, sim, também, né? A Lei também, que a Lei Para mim, eu não iniciação científica. Isso é a minha cabeça. Já está no doutorado, já estão no doutorado. Você também está no mestrado, né? Então, temos dois, três, quatro do mestrado. Legal. Ficou bem legal essa distribuição, mas assim, como vocês viram, cada um vem com um background diferente. Então, como o público ele começou hoje, a ideia, até dentro dessas primeiras 2 semanas, primeiros 2 encontros, pelos textos, vocês vão ver que trazer alguns conceitos fundamentais, tá? E fazer uma discussão em cima desses conceitos e, posteriormente, até dependendo do interesse, aprofundar em cada um deles. Então, a gente vai falar um pouquinho disso ao final da apresentação hoje. Antes de começar, qual que é o objetivo, então, do grupo? A gente quer estudar, né, como está escrito lá, inclusive no documento que vocês receberam, estudar os métodos computacionais que podem ser aplicados para aprimorar a precisão e validade das medidas em educação e saúde. A ênfase em educação e saúde, porque é o foco do programa de pós-graduação aqui do Mackenzie, tá? Então, para vocês que estão vindo da graduação, uma das linhas específicas que existe na pós-graduação, ela foca em avaliações de políticas e aplicações de tecnologias, que é a qual nós estamos vinculados. Tá? Então, por isso, essa ênfase nesses 2 campos. E eu frisei 3 palavrinhas ali, 3 conceitos que são os conceitos que vão nortear para a gente entender o que esse campo de onde herda as técnicas, de onde herda esse campo em construção que é a psicometria computacional. A psicometria computacional, ela tem menos de 10 anos de existência. Para ser bem sincero, ela está começando a ficar robusta a partir de 2021. A gente está realmente trabalhando, ou pretende trabalhar uma temática que está a gente chama de um hot topic, né, que é um tópico assim, em ascensão, e ele já estava em ascensão antes, por exemplo, dessa retomada das IAs, né, toda a febre que veio depois do lançamento do ChatGPT, né, que voltou a ter ênfase na imprensa.
já existia o desenvolvimento desse tema de uma maneira mais robusta, mais aprimorada, a gente vai entender por quê. E o que é, então, inicialmente, talvez o conceito que seja mais distante da psicologia, ou no caso da saúde em geral, que é justamente de metodologias, métodos computacionais. Tá? Eu trouxe uma definição, que talvez não seja dando para ler direito aqui, que é do Journal of Big Data Research. Tá? É uma definição de uma das publicações da área, especificamente métodos computacionais, que fala que são técnicas algorítmicas que são usadas para resolver problemas complexos na ciência da computação. Tá? Então, a gente está falando do quê? De algoritmos, de métodos, né? E algoritmos não precisa ser só o algoritmo lá da rede social, que vai ser super complexo. Quando a gente fala algoritmo, é qualquer equação. Tá? Então, uma equação ax mais b, que seria uma regressão simples, eu tenho um intercepto, tá? Pode ser zero, inclusive, e tenho um estimador que vai me dar uma posição no gráfico. Aquilo dali já é um algoritmo. Tá? Então, o primeiro ponto é, quando a gente fala de algoritmo, a gente não quer dizer que são coisas de trilhões, quatrilhões de variáveis. Podem ser questões simples. Mas esses algoritmos dos métodos computacionais, eles tentam a resolver problemas complexos. Eles tendem a ser mais complexos do que a média dos algoritmos que a gente acaba utilizando até manualmente ou na prática cotidiana. Tá? Eles são usados, então, para trabalhar questões de eficiência, de otimização de soluções, né, a problemas que não são facilmente resolvidos pelos métodos convencionais. Então, essa já é uma diferenciação do campo que está na própria construção ou na própria herança de um dos termos principais, né, que é o de métodos computacionais. Tá certo? Então, o método computacional ele tem de ser complexo e até por isso que a gente usa o aporte do computador para poder rodar esses métodos. O que significa isso na prática? A gente não vai precisar entender as fórmulas, a gente não vai precisar aplicar as fórmulas, muitas vezes elas são inacessíveis dependendo da técnica. A gente vai precisar entender como que a gente vai entrar, estruturar um dado, né, no seu caso, qual que é uma contribuição imediata disso. Quando você está trabalhando com uma intervenção, você tem acesso a um volume, principalmente computadorizado, a um volume muito maior de informações que podem ser produzidas, catalogadas, do que quando é um lápis de papel, que muitas vezes depende do fator humano para anotar. Então, por exemplo, o tempo de reação. Se eu estou anotando o tempo de reação aqui, além de ser impreciso, eu não vou conseguir catalogar, por exemplo, o tempo de reação a cada item, porque a pessoa vai fazer o item ali talvez muito rápido, uma frequência que eu não sei qual é, e eu já consigo no computador ter esse dado pormenorizado. Então, quando a gente pensa em métodos computacionais, a gente está pensando já no planejamento, quais são as informações que eu posso coletar daquele experimento, né? Como que eu posso estruturar esse banco de dados? Ah, mas isso já é psicometria? Já é psicometria. Isso tem a ver com psicologia? Tem a ver com psicologia. Quando a gente está fazendo uma abordagem baseada nesse paradigma que eu estou trazendo para vocês. Tá bem? Então, beleza. Isso permite, então, os computadores analisar grandes bancos de dados, né, rapidamente identificar padrões e tendências que não seriam fáceis de detectar, ou às vezes impossíveis, por outros meios, outros métodos. Tá? Isso daqui depois a gente vai entender se, beleza, então eu jogo lá e o método resolve para mim, né? Tipo, coletei o dado. Aí eu jogo lá, o que saiu eu interpreto. Também a gente vai ver que não é bem assim que funciona. Tá? Então, utilizando metodologias computacionais, negócios podem reduzir custos operacionais, aumentar seus ganhos. Metodologias computadorizadas podem ser usadas em diferentes campos. E esse é um outro ponto. Então, aqui, como é um journal de Big Data, né, de pesquisa de grandes bancos de dados, a gente está falando aqui de várias áreas de aplicação, seria robótica, engenharia biomédica, engenharia de software, desenvolvimento de produtos e outras coisas. Então, ficou claro esse conceito, que é um dos conceitos de herança. Então, a psicometria computacional, então, vai trabalhar com métodos complexos. A gente não vai estar interessado aqui, ou não vai ser o objeto, vai ser da psicometria clássica, em trabalhar, por exemplo, teoria clássica dos testes. A gente vai passar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas teoria clássica do teste, como que é a fórmula, por exemplo, do erro? O erro é a medida verdadeira mais o erro de medida. Tá? Então, é isso que é a estimativa que o teste dá. Eu vou anotar isso aqui, que é a menção. Então, como que é a pontuação de um teste na teoria clássica dos testes?
TCT, né? Eu tenho a pontuação que foi o que saiu no teste. Então, isso é o score verdadeiro, mas o erro do teste. Beleza, isso é um algoritmo. Isso aqui é uma concepção de medida. Isso aqui, para a gente, não interessa. A gente não vai estar trabalhando sobre esse paradigma. Isso é muito simples. A gente calcula, sei lá, a gente pode calcular aqui uma medida que a gente consegue derivar com base, por exemplo, na precisão do teste. Então, medir lá o alfa de Cronbach ou uma outra medida de precisão. Eu consigo derivar o tamanho desse erro. Beleza. Aí o score verdadeiro eu consigo estimar também, eu somo um pouco com que eu estimo. Faço o contrário, né? X menos Z. E aí eu já tenho a medida do score verdadeiro. Só que eu não vou poder afirmar que esse score é verdadeiro, porque isso aqui vai ser um intervalo de confiança. E aí deriva toda a interpretação. A gente vai ver isso depois com mais calma. Isso é uma abordagem clássica, uma abordagem dos métodos que a gente tem. Tradicionalmente, explorados, inclusive, por exemplo, na disciplina de psicometria, ou a gente vê estatística básica, a gente está trabalhando com métodos que não são métodos computacionais, né? Não são métodos para resolver problemas complexos. Então, aqui a gente vai ver que a natureza das análises que a gente vai olhar, ou o tipo de abordagem que os artigos vão trazer, elas são inicialmente um pouco mais complexas, e o nosso foco vai ser entender a lógica ou as aplicações que estão por trás desses métodos complexos. Uma outra característica de campos de análise computacional é a interdisciplinaridade. Então, dificilmente a gente vai poder sozinho um projeto que envolve todo esse âmbito da psicometria computacional, justamente por essas complexidades inerentes ao campo. Tá claro? Está muito rápido, acelerado? Vocês que são da graduação estão pegando os conceitos? Está. Se precisar, levanta o dedo, pode parar. Deixa eu ver a hora, cabeça. Pode parar, pode perguntar, tá? Para a gente poder sempre, daqui a sair esse semestre com todo mundo no mesmo patamar. Tá? Tendo feito essa base. Aqui são tópicos, então, que eu peguei do próprio, onde eles definiram, né, onde a própria revista define o conceito, eu peguei um dos tópicos que eles dizem que são relacionados, então, à metodologia computacional. Vocês verão o quê? Que algumas das coisas que estão listadas até na apresentação, algumas palavras-chave na apresentação do grupo de estudos, ou palavras-chave dos próprios artigos, elas vão citar elementos como, por exemplo, teoria de informação, algoritmos de deep learning, né, e-commerce. Mas a gente não vai estudar e-commerce aqui? Não. Mas, por exemplo, a Fernanda trabalha com People Analytics. Ela vai estudar a lógica, né, e depois ela vai colocar dentro do léxico da área específica, né, assim sucessivamente. Mas a aplicação, a gente consegue generalizar para outros campos. Healthcare, né, pesquisa distribuída e para, né, peer-to-peer, indivíduo para indivíduo. Inteligência artificial para o desenvolvimento de drogas, novas drogas, aí já. Estatística. Então, a gente vai pegando outros elementos que a gente vai trazer e se estende a muito mais que isso. Precisão e validade são dois argumentos centrais, não são os únicos, mas são dois eixos importantes da psicometria. Tá? A psicometria, ela se relaciona muito com a avaliação psicológica, mas são dois campos correlatos, não são dois campos idênticos. Tá? Muitas vezes, nas pós-graduações que você vai ver em avaliação psicológica, tem uma disciplina de psicometria, mas você não se torna psicometrista porque você sabe aplicar teste. E por ser psicometrista, não significa que você, me formei psicometrista e sei aplicar todos os testes, também não. Tá? São duas áreas distintas, tá certo? Assim como o neuropsicólogo tem que estudar neurociência, ele tem que estudar avaliação psicológica. Não dá para um neuropsicólogo saber só um dos dois lados. Tá? No mesmo ponto é isso. O psicometrista ele não vai ser um bom avaliador, um bom avaliador não vai ser psicometrista. E onde que tem essa interseção? Justamente quando a gente precisa interpretar validade de medida, precisão de medida. Isso pode se estender, por exemplo, os itens. Então, todo mundo aqui fez Enem? Todo mundo fez Enem. Lembra que no Enem tem o tal do teoria de resposta ao item? Todo mundo fala, e toda vez aparece a mesma coisa. Teoria de resposta ao item é uma mágica e vai descobrir se você chutou. Isso é mentira. Tá? Não sei quem sabe disso aqui. Todo mundo diz assim, isso é mentira? Não dá para saber se chutou. Aí que é isso que a gente quer saber. Bem, vou falar para o público em geral, vou falar que vai descobrir quem chutou. E por que as pessoas usam isso? Porque tem um parâmetro que chama guessing. Seria adivinhação, chute, né? Tentativas, enfim.
E aí as pessoas acabam confundindo, por ser chamado guessing, então logo ele pega o chute. Não é isso. É o acerto ao acaso, na verdade, que se refere. E aí a tendência é que o objetivo é que a gente saia daqui, né, nos próximos 5 pontos, depois dos próximos pontos, entendendo que, na verdade, a teoria de resposta aí tem tudo a partir de padrões de resposta. E aí, padrões de resposta lógicos ganham mais pontos do que padrões de respostas aleatórios. Então, o que é um chute? Comportamento de chutar é um padrão que tende a distribuir, né, um padrão de respostas. Um comportamento que tende a distribuir o padrão de resposta de maneira aleatória, entre erros e acertos. Porque se eu estou tentando adivinhar qual que é a resposta correta, então, não necessariamente eu vou acertar os que eu deveria acertar e progredir isso até chegar no limite do meu conhecimento. Tá? Então, esse exemplo é uma das questões que nós queremos trazer aqui, então, em termos de noção das técnicas em geral. A gente vai ter respostas como, por exemplo, a teoria de resposta Wiki, que já é mais consolidada, foi desenvolvida lá na década de 70, já tem uma aplicação aí de 40, 50 anos na psicometria? Provavelmente não, e por isso são muitos estudos. Que essas reflexões, inclusive, são reflexões que nós vamos precisar fazer e, quem sabe, trazer para publicações e coisas dessa natureza. Tá? Então, do ponto de vista de precisão, a gente estuda eu vou fazer uma visão, uma explicação baseada muito numa visão mais tradicional e depois a gente usa a terminologia mais contemporânea, tá? Quando a gente, no próximo encontro, já com a literatura, tá? Mas a precisão é quão boa aquela ferramenta ou aquilo que produziu, aquela técnica que produziu a medida, ela é para gerar a medida com o menor erro possível. Tá? Então, assim, significa o quê? Quão bom que eu consegui medir, né, é a régua da minha medida. Quão bom é aquele instrumento para fazer uma medida que ela tenha pouca variação. E variação significa, por exemplo, que varie próximo à medida real daquele sujeito que eu estou avaliando. A validade, ela vai me dar o sentido, o que significa aquela medida. Tá? Então não adianta nada, eu posso medir muito bem, mas aquela medida não ser uma medida que tenha interpretabilidade teórica. Tá? Então eu posso fazer um ótimo instrumento que avalie, um ótimo instrumento preciso, né? Ele faz uma medida muito boa e falar que ele avalia a depressão, mas quando eu vou pegar e dar os argumentos de validade, a gente vai entender o que são os argumentos de validade, basicamente falar, não, isso não é uma medida de depressão. Então eu meço bem, mas eu não sei o que eu meço. Por isso que a gente tem esses dois grandes eixos. Eu preciso saber se eu meço bem, eu preciso saber o que eu estou medindo. Quando a gente trabalha precisão e validade, a gente está juntando essas duas informações para aquela medida que foi produzida com uma técnica qualquer. Tá bom? É claro isso? Isso parece óbvio, mas no campo da ciência da computação, a interpretação do que é precisão, do que é acurácia, é distinto do que a gente tem na psicometria. E, principalmente, quando a gente tem aplicado, eu tenho visto isso, aplicado as técnicas, um erro comum, as técnicas de ciências da computação, técnicas computacionais, tá? Para fazer medidas em ambientes mais complexos, em ambientes muito longe de dados, você tem uma carência muito grande, principalmente, de interpretar a validade. Então, do mesmo modo que a gente teria, sei lá, problemas de identificabilidade, que seria da ciência da computação, né? Que seria que o modelo lá não ajustou bem, então não consigo identificar uma solução possível, eu tenho problemas que muitas vezes não são relatados. Startups acabam aplicando muito, né? Isso, por exemplo, para você, essa discussão é muito importante. Startups ou grandes empresas acabam pegando um modelo preditivo e aí você não sabe o que ele está predizendo. E você supõe que ele prediz, mas não faz, por exemplo, o comportamento de compra. Vou pegar algo bem comum, assim, vou lá pegar um monte de variável. Beleza. Só que o comportamento de compra, será que é aquilo? Tem uma definição do que é um comportamento? Qual que é quais são as relações que eu espero que aquela medida tenha com outras medidas externas? Por exemplo, uma medida de comportamento de compra, eu espero que se relacione muito com o ato de comprar.
Então, eu vou, sei lá, fazer uma correlação de quanto aquela pessoa gasta por mês. Então, se o meu modelo estiver predizendo bem, ele vai classificar melhor a pessoa que gasta mais do que a que gasta menos, certo? Isso é uma hipótese teórica, uma incerteza teórica. E eu preciso delimitar experimentos. E onde as empresas falham, muitas vezes? Elas param no processo de construção do modelo. E aí elas não dão espaço para você fazer teste dessas hipóteses. Beleza? E a gente precisa mudar isso, porque hoje é um problema, uma busca, e inclusive tem uma discussão que eu não trouxe aqui hoje, que a gente pode trazer futuramente. Quando a gente está aplicando isso para o ser humano, principalmente no âmbito da saúde, se a gente não consegue identificar, explicar, inclusive encontrar erros, problemas, se a gente não consegue ter uma perspectiva teórica e fazer esse processo de validação, a consequência é muito pesada, é muito mais pesada do que eu mandar uma campanha de marketing para o grupo errado. Vamos dizer que eu quero segmentar bons e maus clientes, então eu vou mandar uma campanha direcionada para os bons clientes, beleza. Vai dar um problema, que é o quê? Eu não vou vender, minha campanha vai ficar negativa, vamos dizer assim, perder dinheiro. Beleza, é uma consequência. Dependendo da organização ali, vai mandar alguém embora, vai ter, né, uma bronca em alguém, mas acabou ali. Agora, imagina eu faço isso para uma pessoa que fala assim, esse aqui não precisa de tratamento, esse precisa de tratamento para uma condição qualquer. Tenta identificar, sei lá, quem está com Covid ou não está. Imagina um teste de Covid que não manda bem, assim. O que vai acontecer? A pessoa pode morrer. Eu não identifico os fatores de risco para uma doença crônica. A pessoa vai desenvolver doença. Ou não vai receber o tratamento adequado. Então, a consequência em saúde e educação é a mesma coisa, né? Imagina, eu identifico mal, por exemplo, as necessidades lá de aprendizagem socioemocionais dos alunos. Eu faço lá um mapeamento de quais seriam os treinamentos que eu deveria fazer. Aí, beleza, eu não faço na idade adequada, 10 anos, 15 anos depois, aquela criança se torna um adolescente infrator, ou ela, sei lá, tem problemas familiares, alguma coisa assim, porque eu não fiz um desenvolvimento socioemocional adequado por causa do meu modelo. Beleza? Então, quando a gente fazer as decisões em dados, a gente não tem muita responsabilidade sobre que dado é esse. Isso é uma abordagem que a psicometria muito sobre validade, sustentabilidade, precisão. A psicometria é muito melhor do que todo o arcabouço da ciência da computação. Tá? A gente, poxa, essa afirmação é muito dura, assim, precisa de um estudo prático. Então, assim, eu tenho contribuído com o pessoal de trabalho com departamento de ciência da computação, tenho tido trabalhos de pesquisa, tenho trabalhado focado em processos de interpretabilidade, e o pessoal da ciência da computação, pessoas que são muito boas, professores, universitários, falam, cara, a gente não sabe nada disso, nem sabia que isso existia. E a gente acha que, assim, vamos falar de teoria, de postulados, os caras vão saber, porque eles manjam muito de análise, e tudo isso. Isso é um aprendizado que eu tive também recente. Então, assim, essa galera saber. Eu fui falar de modelagem de equação estrutural, que é uma técnica muito usada, né? E aí, que é baseada em regressão. Né? Beleza. Fui falar que regressão, cara, machine learning que passa por regressão, né? É uma família de técnicas de regressão. Aí, sei lá. E agora? Onde que eu estou entrando? E eu fui percebendo que, na verdade, tem um espaço, e foi isso que foi me gerando a motivação de tentar estudar mais ainda isso. Não só chegar do ponto de vista mais elevado, assim, de, eu vou pegar... Vocês conhecem o Duolingo? Quem já usou o Duolingo? Quem usava o Duolingo antes percebeu uma mudança nos últimos 5 anos do Duolingo? Sabe o que está por trás ali? O que é essa mudança aconteceu? Está muito mais personalizado. Não, é psicometria computacional. Inclusive, a Alina von Davi, que é a head da parte científica, ela é psicometrista. E ela é hoje o grande nome, assim, ela é foda, desculpa o termo, mas ela é muito foda, assim, eu conheço ela pessoalmente, e ela veio do ITS, que é o Educational Testing Service dos Estados Unidos. Então, quem foi o tutor dela foi o Robert Misleve, é um cara genial, assim, muito bom, ele continua lá no ITS, para métodos baseados em teoria de bayesianos, enfim. E aí ela era professora universitária,
E aí ela foi para o Duolingo e a missão era, tipo, melhorar as métricas, melhorar o sistema educacional do Duolingo. E ela mesma, recentemente, ela falou publicamente, né, que ela não imaginava o que ela poderia fazer dentro de uma empresa. Porque lá ela teve carta branca, ela virou C-level, né, aí é mais fácil. Se a gente é ralézinho ali, a gente não tem muita autonomia. Eles deram autonomia para a dele, ela revolucionou o jeito de pensar. Então, ela foi aplicando teoria de resposta ao item, testagem adaptativa computadorizada, foi gerando cada vez mais personalização. E hoje, eles estão fazendo umas coisas high-techs, assim, que é muito foda. Basicamente, além de eles trabalham com geração automática de itens, tudo isso são temas que quem futuramente quiser trabalhar e tal, são temas que eu tenho interesse de trabalhar. Geração automática de itens é literalmente isso, eu não preciso construir lá, professor, vou fazer questão hoje, né? Fazendo pensar o cabeçalho, é isso. Você entende como que um determinado item é construído e você transforma aquilo num algoritmo. Eles conseguem gerar bilhões de itens com um item. Geralmente você gera um banco enorme. E aí essa técnica, por exemplo, é uma técnica antiga, é uma técnica que justifica como que eu consigo criar um aplicativo, né? Porque história tem que, no Duolingo, eu vou ter que criar novos itens, vou ficar apresentando. Não. Você orquestra aquilo e ele gera. Só que, por outro lado, como que eu garanto que tem precisão de validade? E agora, no ano passado, num dos congressos de teste, eu não estava, mas um colaborador meu estava, e aí ele trouxe esse estudo. Eles usaram um banco, você imagina que o banco do Duolingo tem de respostas técnicas e erradas, no transcultural e etc., em idiomas. Eles conseguiram criar, com inteligência artificial, perfis de respondentes automatizados, né? Então, uma coisa super nova. Então, eles não precisam fazer a pesquisa coletando dados de amostra. Eles conseguiram gerar amostras virtuais baseadas no perfil de resposta existentes dentro da plataforma deles, que é bilhão Big Data mesmo, né? E aí, eles cross-validaram. Então, eles fizeram toda a validação, do ponto de vista da teoria de resposta com dificuldade, etc., etc., com essas amostras virtuais dos itens que já tinham geração automática. Cara, tipo, é um negócio assim, se a gente aqui no Enem não consegue nem fazer geração automática ainda, não consegue nem ter testagem adaptativa, que seria fazer o que o SAT, que é a prova que relata nos Estados Unidos, né? O GRE, que são exames, né, de entrada na universidade, de proficiência, tem, que é você ter bancos de itens. Então, os seres humanos foram lá construir e você criou 50 mil, 60 mil itens, e aí você consegue ter uma prova que não precisa todo dia, todo mundo fazer o Enem ao mesmo tempo. Você poderia fazer, hoje eu estou a fim de fazer, vou lá sempre, vou dar uma prova, vai ser diferente, né? Ela não tem um formato fixo, mas ela consegue fazer a estimação da habilidade do sujeito. E, então, eles conseguiram fazer isso, cara. Então, assim, basicamente, você tem infinitas formas, ou indeterminadas formas possíveis de terem itens apresentados e isso acompanhando, personalizando e tornando a tarefa menos chata e bonita. É nesse nível de high-tech que a gente está pensando que isso é uma coisa real. Assim, já aconteceu e que vocês, quando vocês acessam o Duolingo, vocês estão sofrendo o impacto disso na vida de vocês. Tá bem? Então, esse é o ponto. A gente começar a tentar trazer esses conceitos para quando a gente estiver no mercado, quando a gente estiver não só nos resultados aqui acadêmicos, né? A gente começar a pensar em soluções, mas ancorado em explicar efetivamente o ponto de vista de precisão e validade, não apenas tirar resultados que a gente não sabe se são espúrios, se são introdutivos, né, quando aplicados na realidade. Tranquilo? Beleza. Pode me parar. Pode nem se quiser. Estou falando pra caramba. Achei que pode parar se tiver alguma coisa que não estiver fácil. Se a linguagem estiver muito cheia de termos, que às vezes a gente se perde, né? Como algo que eu gosto de trabalhar, enfim, bastante vezes eu acabo me perdendo em vocabulário. Se não entendi um conceito, pode me parar. Claro, esse conceito aí, a gente tem isso. Beleza? Então, esse é o objetivo do grupo de estudo. Chegar e fazer uma coisa igual ao Duolingo. 6 meses. Mentira. Mas essas aplicações, mas o objetivo é esse estudar do ponto de vista de métodos computacionais e elementos de precisão juntar elementos da psicometria, principalmente análise de validade e precisão. E, como eu falei no início, que a gente chegou depois, a primeira atividade do grupo de estudos, vocês todos já fizeram.
Né? Acho que teve um que você já se inscreveu na plataforma, certo? Então, não se perguntou se podia ainda, tá? Fiquei essa dúvida. Então, assim, todos vocês já fizeram o primeiro exercício. Eu Sim. não consegui me Não? inscrever. Então, depois a gente faz aqui quando terminar, tá Tá bom? bom. Mas a ideia de se inscrever na plataforma da UFS é justamente a trazer o conceito de Open Science. Talvez o pessoal que trabalha com Paulo já tenha mais profundidade. Paulo Borges trabalha há muito tempo já com esses conceitos, mas que, invariavelmente, eu gostaria de que o grupo fosse construído já em cima desse paradigma, dessa forma de pensar, tá? Então, a plataforma da Open Science Framework talvez seja a mais famosa, mas não é a única. Existem outras plataformas. Esse movimento de Open Science ele é muito maior, tá? E a perspectiva de usar ela é que ela permite, então, a condução de processos de pesquisa mais transparentes e simplificados, tá? Ah, mas o grupo de estudo é um processo de pesquisa? Sim, a gente pode se tornar um processo de pesquisa, pode se tornar uma linha, pode se tornar trabalhos, pode gerar produção, tá? E com isso, vocês já começam, todo mundo já tem conta, todos vocês já começam a mexer e assim familiarizar com os elementos que existem dentro da plataforma, tá? Eles permitem, então, registros de facetas, resultados, ou seja, vários elementos ligados ao ciclo de investigação científica. Então, esse primeiro ciclo, de ter pessoas interessadas no tema, já é o ciclo que a gente está cumprindo aqui de pesquisa, que é o primeiro estágio mais básico. Vamos começar a conversar sobre algum tema? Tá? Então, esse é o primeiro ciclo que a gente está trabalhando. E ele vai permitir que a gente documente ali, desde a criação de hipóteses, a concepção, o desenvolvimento de planos de estudo, gerir análises de dados e elaborar publicações de documentos até publicar, tá? Publicações que a gente chama Peraí, que me fugiu um pouco. De pré-print, isso, obrigado. Eu juro que publicações a gente chama de pré-print, tá? Que são publicações imediatamente anteriores a uma publicização dos resultados antes de entrar numa revista de peer review, né? Que é o que a gente precisa para uma divulgação científica mais transparente. Mas a vantagem do pré-print é que você já deixa público para a comunidade. E aí já existem casos documentados, que às vezes as pessoas discutem já no pré-print, e aí antes de ir para o revisor, para a revista final, já tem modificações, às vezes aí encontra um erro, pode acontecer. Né? Na ciência a gente não é imune a erro. Às vezes, poxa, errei ali a análise, isso não tem sentido, mas para tudo isso acontecer, a gente precisa entender qual que é o paradigma, qual que é o modo de se abordar, de se pensar dentro da perspectiva do Open Science. Tá? Então, dentro da perspectiva do Open Science, o que esse movimento, as pessoas que trouxeram esse movimento e que defendem esse movimento, elas almejam, elas advogam em favor? Uma pesquisa científica, dados e a disseminação acessíveis a qualquer pessoa que tenha interesse. Tá? Então, isso já começa a ser muito difícil, porque a gente tem um ciúme na nossa pesquisa, né? A gente tem esse dado é meu, essa pesquisa aqui, esse texto eu não vou mostrar para ninguém. Se eu mostrar essa ideia, então, o outro vai fazer mais rápido do que eu. Isso é natural, tá? Isso é natural. Eu não sei as causas disso. Não sei se a gente é educado desse jeito, se isso tem algum instinto interior do ser humano de cuidar da própria cria, né? É um instinto quase maternal, paternal, né? Com o trabalho que a gente faz, eu não sei. Eu realmente não sei as explicações, tá? Mas é fato que muitas vezes isso acontece. E o que acontece? Esse tipo de postura, ela acaba facilitando pessoas que às vezes não têm uma intenção de publicar genuinamente os próprios resultados, ou que, enfim, são condicionadas pelo próprio meio, por pressões, né? De muitas vezes de alterarem, burlarem, ou de não serem totalmente confiáveis na hora de realizar o relato. Tá? Então, muito da ciência ela foi feita baseada em confiança. Como que eu pego ali, eu tenho um paper, um artigo e leio, eu tenho que confiar que alguém revisou aquilo. Às vezes foi o orientador, ou foi a banca, né? Alguém fez uma análise crítica, no caso de dissertações e teses, né? Ou no caso de um artigo científico, uma revista, né, de renome, ou uma revista que tenha processos que são validados consensualmente pela comunidade científica, que é peer review, que
Quer dizer, você não vai passar sem efetivamente ter uma validação por outras pessoas da comunidade do seu estudo. Tá? Não vou falar hoje de ciência predatória, mas só para quem não conhece essa terminologia, é que hoje tem também um grupo, né, grupos de revistas e pessoas mal intencionadas que usam esse sistema, né, mesmo que tenham revisões, eles fazem publicações de qualquer coisa que chega de troca de dinheiro. Tá? Você paga e publica, literalmente. Aí eles dão uma aparência de que o processo está sendo seguido, mas efetivamente o processo não está sendo seguido por rigor. Tá? Então, as pessoas, tudo isso era muito baseado em confiança, né? E funcionou. A gente chegou em algum lugar. Só que, hoje, com os meios que nós temos disponíveis, e com a mudança do pensamento, a gente tem mais acesso a poder computacional, a gente tem nuvem, tem uma série de elementos que permitem que nós possamos, então, conversar e distribuir, ser mais transparente com o que acontece na pesquisa. Tá? E é justamente esse movimento ele tenta fazer. Né? Então, ele vai basear em alguns princípios que a gente já vai ver, mas principalmente em que tipo de concepção? Na colaboração e no compartilhamento, de modo que traga mudanças sistêmicas nessa maneira como a ciência é feita, tá? Como ela tradicionalmente vem sendo feita. A longo prazo, qual que é o objetivo central? Realizar uma mudança cultural multifacetada nas práticas e no impacto que a ciência pode gerar no mundo. Tá? Então, se eu tenho práticas mais transparentes, né, a tendência é que aumente o grau de confiança, né, e aumente, inclusive, a capacidade de geração de hipóteses, de conhecimento. E tem isso também, né? Quando eu estou sentadinho no meu trabalho, né, e eu expondo, eu estou limitado pelo meu conhecimento, minha capacidade de leitura, minha capacidade de reflexão. E, às vezes, é aquilo, uma cabeça pensa melhor que duas. A gente sempre vai conversar sobre uma pesquisa, um achado, né, dentro do grupo. Outra pessoa traz uma outra leitura, traz uma outra perspectiva, uma outra visão. Esse trabalho consegue melhorar. Pensa nisso a nível global. Imagina o Matheus publica lá o trabalho dele na print e pede para as pessoas criticarem. Tá? Ele provavelmente vai ter muitas coisas que ele não teria observado, que ele não tinha se atentado. Eu não falo só de problemas, até de forças. Né? Dentro do trabalho dele, tem uma força que ele não tinha. Alguém vira e fala, poxa, legal, isso aqui eu não tinha imaginado desse jeito, eu tenho uma discussão dessa num campo de pesquisa tal, num país tal. Isso eu vou pensar esse cara eu permitir. Lógico, não dá para fazer de qualquer jeito. Então, uma plataforma como a SF, ela vai dar meios, né, já vai ser desenhada para que a gente possa contribuir e fazer. Mas a gente vai precisar entender, né, o que a gente pode publicar, porque na ciência a gente trabalha com dados muitas vezes sensíveis. Né? Então, será que eu posso ser full transparente? Vou pôr o nome lá, a Letícia respondeu o teste, vou pôr lá o teste dela, sem ela saber. Porque ela deu autorização para pesquisa. Será que isso é justo com ela? Será que isso é uma postura ética? Então, tem vários campos de interlocução de como fazer, e a ideia é que a gente, usando essa abordagem, esse modo de pensar, que a gente possa também trazer reflexões de como, marginalmente, né, mesmo não sendo o objetivo central do grupo, porque isso pode melhorar também o trabalho que vocês estão realizando, as práticas, e o modo como leem a própria ciência, tá? Como vocês consomem esse tipo de conteúdo na vida de vocês, tá bom? Então, quais são os princípios, né? Vocês aí que... Ela está descontrolada. De repente, acontece com frequência. Ela identificou que eu preciso desbloquear alguma coisa para os princípios. Quer participar? Não, fica tranquilo. Então, óbvio, eu trouxe ali alguns dos princípios, né? Vocês podem ver que pela figura, essa figura, ela foi retirada... Eu tirei da Wikipedia isso aqui, tá? Dá para escrever Wikipedia, tá? Porque você vai ter que olhar para ser confiável. Mas tinha as fontes confiáveis lá e a figura estava bonitinha, essa é anterior, tá? Então, criticamente falando, né, esses são pilares de Open Science, de acordo com a Unesco, tá? Então, a gente não está usando esse documento ainda, mas a gente pode ler no futuro, se a gente quiser, e a gente percebe que para realmente ocorrer Open Science, tem uma série de outras coisas que vão acontecer. Mas os princípios, assim, mais
falados, né, estão destacados ali, que seria da metodologia aberta, do código-fonte aberto, os dados abertos, o acesso efetivo aberto, não adianta só publicitar, né, e a pessoa não conseguir mexer. Então, dar um código-fonte é para quê? Para reproduzir, por exemplo. Ou para a pessoa ler e falar, poxa, você codificou algo aqui no seu código de análise errado. Tá? Isso pode acontecer. A gente está trabalhando com o quê? Pensamento de processos complexos. Então, se eu vou usar um Jamov, eu vou usar um SPSS, um software, vai vir ali configurado por as medidas mais comuns, as mais tradicionais. Né? Então, vou fazer uma frequência, esse pode tuque. Acabou, 2 cliques ali, não tem muita inovação. Mas dependendo assim, poxa, eu vou usar um método por usar de animações estruturais. No Jamov tem, mas você vai ver que tem um monte de coisa para você preencher. Então, apesar de você apontar e clicar, né, point and click, você ali já tem que ter uma maleabilidade maior, você já tem que ter uma noção maior de o que você pode manipular e como, né, malear, né? No caso, maleável no sentido de, eu preciso declarar alguma coisa, preciso escolher um estimador, preciso me atentar ao padrão dos meus dados, tá? Então, assim, tem um monte de regrinha que vocês têm que saber. E muitas vezes é mais fácil você usar a linguagem de código, que aí tem softwares, por exemplo, R, né, MATLAB, o Python, são linguagens que a gente usa para justamente esse framework de análise de dados. Então, muitas das vezes você vai codificar ali, e às vezes o pacote que você usou tem um erro que é encontrado posteriormente. Aí alguém vai olhando e vai falar, poxa, não é que foi uma má intenção, né? Não foi roubar o jogo que aconteceu, sei lá, na pesquisa da Fernanda. É porque ela usou o pacote, e aí depois que ela lançou a pesquisa, o autor daquele pacote, que seria um add-on, né, para poder funcionar com análises específicas que não estão no software, né, ele descobriu que tinha um bug e aí o cálculo ele estimava errado. Então, a Fernanda foi culpada por isso? Não, mas isso daí talvez ela não soubesse dessa informação, ela foi trabalhar com outra coisa, e aí um terceiro, né, o Matheus, daí há 2 anos, olhou lá, fez o código, poxa, será que vai dar o mesmo resultado se eu usar o código com a correção do bug? E a gente tem acesso. Não basta publicitar, mas tem que ser público e acessível para as pessoas, né? O acessível, depois a gente vai ver um pouquinho disso numa outra questão. Então, peer review transparente, justamente essa crítica pelos pares, né, e os recursos educacionais abertos. Então, outros tipos de estratégias, né, que eu uso ali para informar como que são aquele acesso de dado, ou aquele conteúdo, enfim, facilitar para que uma pessoa leiga ela possa efetivamente acessar. Tá? Então, sobre método... Quer pegar essa? Só para falar uma coisa que eu acho que é importante, dessa questão da ciência aberta que eu estou pensando, acho que não só para tornar assim, mais transparente, mas eu acho importante também é o mais acessível e disponível, porque quando a ciência ela é historicamente feita por grupos que têm poder, né? Então, e o poder vai se perpetuando. Então, só um grupo de pessoas que tinha recursos financeiros e poder continuaram perpetuando aquela ciência que era exclusiva e fechada. Quando a gente faz ciência aberta, a gente democratiza, né? Então, a informação. Isso faz com que grupos de estudos que antes não tinham acesso àquele tipo de informação tenham também acesso àquela informação. E isso fica muito mais... a gente garante a equidade nesse acesso à pesquisa, à ciência, aos dados. Isso é bastante importante. Pode não parecer, mas, assim, a gente mesmo aqui no Brasil, a gente vive também uma onda, uma tendência de que pagar, né, para publicar em acesso aberto para a gente é muito caro, porque no geral esses valores são em dólares e quando você converte fica muito caro. Isso faz com que a gente não consiga publicar ou publique acesso fechado, enquanto os grupos de estudos fortes da Europa e dos Estados Unidos que têm mais dinheiro continuam publicando, continuam sendo mais citados e livres, entendeu? Então também tem todo esse movimento de a gente entender o nosso contexto dentro da pesquisa mundial e como isso é importante. E também é importante comentar esse tipo de discussão dentro das universidades, né? Aí aqui é só alguns pontos que para destrinchar um pouco, né, esses princípios da ciência aberta, que seria metodologia aberta, que é para questionar esses métodos, esses procedimentos de pesquisa totalmente transparentes e disponíveis para os pesquisadores, permitindo não só a compreensão, que todo mundo compreenda o que foi feito, qual foram as escolhas do seu modelo, qual foram as escolhas, os critérios de inclusão e inclusão do paciente, mas mais importante é que seja reprodutivo, que as pessoas, usando todos os passos passo a passo que você destrincha na sua pesquisa, elas cheguem aos mesmos resultados. Então, essa que é a importância de a gente deixar bem claro quais são os métodos e as escolhas que nós fizemos no nosso percorrer aí científico.
A código-fonte aberto, né, a Alexandre já falou, né, que é a disponibilização do código-fonte de software de forma pública acessível, para permitir que todas as outras pessoas interessadas consigam visualizar quais são aqueles códigos, modifiquem e contribuam para o desenvolvimento daquele software. Os dados abertos também, dados abertos, a ideia também é permitir que esses pesquisadores possam analisar, validar e utilizar esses dados para suas próprias pesquisas. Essa questão dos dados abertos também tem alguns pontos de atenção, que é isso, tem algumas informações que são sensíveis, e nós, enquanto pesquisadores, temos que tomar muito cuidado, né, principalmente quando a gente faz ensaios clínicos, né, com dados de pacientes. Tem uma questão também de financiamento, então, alguns órgãos, eles financiam a pesquisa e eles, alguns exigem que isso seja de dado aberto, porque isso é uma boa prática científica, mas tem alguns que, ao contrário, que não deixam que seja de acesso aberto, ou você tem acesso mediante pedido a um dos coautores, aí quando você pede, o autor envia, então tem alguns detalhes, né, que a gente pode entrar nessa questão de dados abertos. O acesso aberto seria essa questão de disponibilizar as informações, principalmente quando provindas de estudos científicos, de forma gratuita e sem barreiras financeiras para o público geral, então seria publicar em open access. O peer review transparente, isso também tem muito a ver com o que o Alexandre estava falando do preprint. Quando você publica em preprint, você já consegue ter o feedback do público geral, de outros pesquisadores da área, não só daqueles revisores, né, que você, no geral, envia quando vai para uma revista. Também a identificação dos revisores, para a gente poder mapear possíveis conflitos de interesse entre os revisores e o grupo de pesquisa e aquela pesquisa está sendo feita. E eu acho que mais importante também, eu acho que é legal esse feedback contínuo, né? Eu acho que a publicação não precisa restringir só o momento em que você submete, recebe os revisores, corrige o paper e acabou. Eu acho que tem essa questão das cartas, mas assim, eu acho que também é muito legal você ouvir sempre, ser mais aberto, mais acessível, você poder fazer contribuições para aquela pesquisa, para que as pessoas mudem a forma como tudo foi feito, e uma próxima pesquisa que seja baseada nessa modifique assim, a prática científica, né? E, por fim, esses recursos educacionais abertos, então, livros, questionários, aulas, tudo que a gente produz, inclusive isso que a gente está produzindo aqui, que a gente vai produzir nesse grupo de estudo, a ideia é que isso seja aberto e acessível para pessoas que estão interessadas. Então, não só pessoas que estão em São Paulo, que têm disponibilidade para vir aqui às terças, às 11h30, consiga ter acesso à informação. Que pessoas do Brasil inteiro e qualquer outra pessoa que esteja interessada consiga ter acesso a esse material que a gente está produzindo. Então, isso eu acho que é aumentar o alcance dessa produção nossa. E aí, esse é o ponto que eu acho, só trouxe para exemplificar, mas depois vocês viram que todas as fontes estão diferenciadas, tá? Então, vai ficar como hiperlink no documento, vocês podem acessar. Esse aqui eu recomendo, também, assim, é um pouco uma exemplificação de que não dá para fazer de qualquer jeito, né? Eu recomendo que nessa linha de tradução do Editor's Mirror é tipo um RSS, mas é um site, um portal de notícias mais vinculadas à neurociência, quem tiver interesse. E uma das eixos que eles estão discutindo, né, dos editoriais lá, tem essa questão de Open Neuroscience e Data Sharing. E aí eles colocam nesse artigo especificamente, artigo de revista, né, artigo de blog, como que não dá para fazer isso sem que haja um padrão também. Porque, tá, beleza, eu coloquei meu dado lá. E aí a pessoa abre e fala assim, o que significa S1? Que é o nome da variável. E aí dentro do nome da variável está lá, S1, aí dentro tem 1, 2 e 3. Não sei o que é isso, né? Então, assim, de botar padrões, aí tem outras coisas que também a gente tem discutido de querer trazer aqui para o grupo, né? Questões de ontologias, eu vou falar palavras difíceis, né? Que é uma herdabilidade também, herdado da ciência da computação, que é o quê? Você criar padrões públicos de gestão de bancos, de declaração de variáveis, de codificação dessas variáveis. Então, eu vou usar o padrão XPTO. E lá, quando eu vou definir, por exemplo, o sexo biológico, coloco lá a variável tem que chamar sex e o código tem que ser 0 para masculino e 1 para feminino. Beleza. Se eu estou usando essa ontologia, tá? Se eu estou resumindo o que é. Em todos os trabalhos, eu vou lá e declaro no ASF, a ontologia XPTO. Aí a pessoa vai pegar meu banco e vai estar lá escrito sex, 0 e 1. Beleza, ela sabe tudo o que é. Né? Isso, óbvio, é um pouquinho mais complexo, porque esses padrões, eles não definem só isso, você define uma ontologia. Mas, enfim,
Isso te ajuda a organizar um banco de dados, a gerir o seu banco de dados, tem regras de anonimização, que é a questão do sharing. Então, basicamente é isso. Não adianta só você pensar um ecossistema e não pensar nas regras desse ecossistema. Isso é algo que está, né, 17 de janeiro, que essa reportagem. Isso está em voga, porque tem tanto dado hoje disponível, mas a gente não consegue juntar lei com CRE. Você já deve ter se perguntado, nossa, por que eu não consigo? Vou lá no laboratório de exames clínicos, né? Se eu fiz no mesmo laboratório, eu tenho meu histórico lá de exame de sangue. Agora, eu fiz no outro laboratório, por que eu não tenho isso? Por que eu não consigo juntar uma informação? O problema da prática, viu? Isso impacta em saúde pública. Isso. Por que eu não consigo pegar essa informação e ver um outro exame que eu fiz lá no SUS, ou minha lista de vacinas? Por causa desse problema. Então, isso tem uma implicação hoje já muito grande e também faz parte desse tipo de preocupação que a gente tem que ter até para conseguir necessariamente conseguir aplicar a técnica de psicometria computacional. Eu acho só para também fazer um comentário que essa coisa da padronização de dados é importante e a gente não se dá conta, mas assim, pensa, por exemplo, a classificação internacional de doenças, que é o CID-10, né, que é uma classificação usada no mundo inteiro de como classificar doenças. Ninguém importa falar de infarto. Então, no mundo inteiro, o infarto é o mesmo código. Todo mundo sabe que se o paciente tem aquele código, ele tem um infarto. Imagina se não tivesse. Tipo, cada lugar, cada tradução, cada forma de escrever, cada forma de registrar, cada médico vai registrar de um jeito, entendeu? Como eu vou ler um artigo, que o artigo fala desenvolvimento de um novo medicamento para ajudar no prognóstico de infarto. A gente sabe que aquele banco de dados usou infarto porque ele fala os pacientes foram classificados com infarto por conta do CID-10 usando aquele código. Então, a gente sabe no mundo inteiro que se eu for replicar isso na minha pesquisa, eu vou usar esse código para usar para o infarto, entendeu? É um exemplo bom, mas assim, quando a gente pensa em questões psicológicas, em medidas psicológicas que não têm essa padronização, outras medidas biomédicas que não têm essa padronização, como isso é importante, né? Seria importante que a gente tivesse. Até medidas socioeconômicas, medidas critérios de profissão. Então, tem alguns bancos que é sexo biológico homem e mulher, tem alguns bancos que é feminino e masculino, tem alguns bancos que são entendeu? É uma coisa simples, mas que se fosse padronizada, a gente conseguiria juntar vários bancos de dados do mundo inteiro e a gente saberia exatamente quais informações estão em cada campo. E aí, para finalizar, né? O que é a psicometria computacional? Eu sei que a gente já está no finalzinho, caminhando no final, e eu trouxe dois slides simples, assim, com imagens para vocês justamente materializarem a intersecção desse campo, tá? Então, essa aqui é uma apresentação também do Pietro Cipresso, peguei no design do Fundap, tá? E que ela é de uma apresentação de 2017, mas ela sintetiza totalmente, né, o que é esse campo essa intersecção entre campos que vêm da ciência da computação, da matemática, da estatística e da psicologia, tá? Então, lá no meio você vai ter, por exemplo, Computer Science e Psychology, você vai ter novos meios, novas mídias, né, psicológicas. Falei de jogo sério aqui, né, que é jogo de intervenção, tem, sei lá, uma série de outros elementos que a gente poderia imaginar no VR, né? Aqui, a psicometria, então aqui está a psicometria, a interseção entre psicologia, matemática e estatística. E aí, quando você começa a trazer a ciência da computação, a gente desloca para a psicometria computacional, tá? Então, a gente está trazendo uma nova fonte de informações, tá bem? E aí, para isso ficar claro para vocês, para a gente finalizar, esse gráfico aqui, ele é de um handbook of statistics que fala sobre a história da psicometria. E ele busca, se a gente fosse colocar aqui, seria uma linha do tempo, tá? Do alto para baixo seria tipo de 1900 até os anos, sei lá, 1980, 1990, poderia ir nos anos 2000 aqui. Então, seria caminhando, né? E as influências. Então, a gente teria esse livro, ele designa 3 grandes eixos, né? Escala, que é tipo, como eu interpreto a medida, né? Medida psicológica, o que é uma medida psicológica? Então, dentro dos eixos, quais são as teorias que vão herdando essas situações? Na escala, você pode ter até como que a escala é construída de respostas, como que eu vou explicar essa medida. Que é como eu crio uma medida psicológica aqui, as análises fatoriais, né? A Letícia está interessada? Então, como que elas vão herdando, como que elas foram desenvolvendo, como esse campo vai se interrelacionando. Esse aqui é o campo da inteligência artificial. Então, a perspectiva aqui desse slide é mostrar tipo, como que a gente consegue trazer isso aqui para contribuir, em que eixos isso vai contribuir. Então, uma das questões que a gente vai começar a tentar fazer e tentar responder. Né? Para mixar isso aqui e que isso entre dentro do âmbito da psicologia, né? Vai ser ramo de
da psicometria, estudando psicologia, nesse ramo de psicometria computacional. Então, o que da IA a gente efetivamente vai trazer, né? Lembrando, então, do IA tem machine learning dentro, visão computacional, processamento de linguagem natural. Então, a inteligência artificial, quando a gente trabalha, na verdade, é um grande campo, tá? E aí a gente vai escolher, ou vai ver, vai entender, né, o que tem sido, dentro desse grande campo, nos seus campos, mais utilizado para fazer parte dessa praxis da psicometria computacional. Beleza? Alguma dúvida?